A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Boa noite, amigos queridos, amigos do Grupo Esperançar, amigos que nos seguem todas as semanas na nossa reflexão, nos nossos evangelhos online. Sejam muito bem-vindos à reflexão desta noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é o seguinte: usando as dificuldades para construir o futuro. E quando a gente fala em dificuldades, eu acho que a gente tem uma conexão direta com a palavra coragem. Porque para a gente enfrentar as dificuldades, a gente tem que ter coragem. E a parte difícil é ter coragem. A parte difícil é você encontrar a coragem. A parte difícil é quando a gente está passando por alguma dificuldade e a gente tem que levantar todos os dias com coragem para enfrentar o que vier, para enfrentar o que a gente tem pela frente. E muitas vezes, no meio desse nosso processo de dificuldades, a gente tem que ajudar alguém, a gente tem que ajudar o próximo, né? E aí a gente, como dizem, né? A gente tem que guardar a nossa dor no bolso e ajudar o próximo, sem deixar ele perceber que a gente também está em dificuldades. Então eu acho que essa é uma reflexão que a gente pode fazer, né? Com essa frase, usando as dificuldades para construir o futuro. Se a gente se sucumbir, né, diante das dificuldades, se a gente se entregar, não tem como construir um futuro, né? E o futuro ele é construído de coragem, de atos, de superações. Então, mais do que tudo, a gente tem que pensar o seguinte, porque às vezes a gente vê, né, se depara com aquelas pessoas que ajudam os outros, aquelas pessoas que estão sempre dispostas a fazer caridade, a ser solidária, aquelas pessoas que estão sempre dispostas a se doar, e a gente tem uma tendência a imaginar que a vida daquelas pessoas é um mar de rosas. Ela tá tão bem, né? Aquela pessoa ela tá tão bem, aquela pessoa, a vida dela é tão maravilhosa, ela não tem nenhuma dificuldade, que transborda tanto amor e tanta felicidade que ela vai ajudar os outros. E às vezes não é nada disso. Às vezes aquela pessoa que está ajudando os outros, ela tem até mais dificuldades do que as pessoas que estão sendo ajudadas. Só que ela desenvolveu uma capacidade de conseguir superar as dores, de conseguir lidar com as dores para poder ajudar o outro a lidar com a dor, né? Tem uma frase aqui que eu achei maravilhosa, que foi colocada para a gente refletir, né? Ela foi tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Ela diz assim: Vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, desta frase a gente vê que quando a gente tenta iluminar a vida do outro, né, a nossa vida é automaticamente iluminada também. Né? A nossa vida é imediatamente ajudada. Então, às vezes a gente está passando por dificuldades e a gente não se acha capaz de ajudar o outro. A gente fala, nossa, mas quem sou eu para ajudar o outro? Quem sou eu para jogar um pouco de luz na vida das pessoas se a minha está em tanta escuridão? E às vezes esse é o caminho. Às vezes é assim que a gente encontra a nossa luz, é assim que a gente encontra soluções para os nossos problemas. Não na questão de, olha, nossa, o problema do outro é tão pior do que o meu. Não, não é isso, porque não existe problema pior ou menos pior, né? Porque o problema para aquela pessoa naquele momento é o pior do mundo, né? A gente não tem como julgar se o problema do outro é pior ou menos pior do que o nosso. Para cada pessoa, o problema tem a sua dimensão e a gente tem que respeitar isso. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com a gente encontrar um caminho, encontrar serenidade para enfrentar os nossos próprios problemas.
Então, às vezes, a gente se fecha tanto, né? Às vezes a gente se fecha achando, não, eu estou passando por coisas ruins, eu não sou capaz de ajudar o outro, eu não tenho serenidade, eu não tenho uma palavra boa para dizer para o outro, e a gente se engana. Às vezes, esse é o caminho para a gente encontrar a nossa própria luz, a nossa própria felicidade. E às vezes as próprias pessoas, né, ao nosso redor, elas acham que a nossa vida é um mar de rosas porque a gente está servindo o outro. E é muito difícil você enxergar, né, se solidarizar com o outro e ver, não, o outro também tem problemas, né? Porque se a gente não tivesse problemas, a gente nem estaria mais nesse plano. Se a nossa vida não tivesse coisas a serem resolvidas, a gente não estaria mais por aqui. A gente já estaria em outras dimensões, né? Em outros planos. Então, a humanidade, ela tem, toda a humanidade, todas as criaturas, elas enfrentam os mesmos problemas neste plano. Para isso que a gente está aqui. Então, eu acho que é muito egoísmo da nossa parte, né? Achar que, não, só eu tenho problemas e o outro que tá lá para ajudar, tá lá se solidarizando, a vida dele é um mar de rosas. Não é. Pode ter certeza que não é. Pode ter certeza que todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem as coisas que têm que ser superadas, cada um na sua dimensão, e aquilo para a pessoa é muito grande, é muito forte, né? Então, qual é a nossa mensagem hoje? A nossa mensagem não existe uma vida sem dificuldades, não existe um mar de rosas, porque se a gente não tivesse mais dificuldades, a gente também não teria oportunidade de crescer, a gente também não teria oportunidade de evoluir, a gente não teria oportunidade de passar pelas coisas, pelas situações, pelos sentimentos que a gente passa quando a gente enfrenta as dificuldades. E o que eu vou fazer então com isso? Vou chorar? Vou sentar? Vou me colocar embaixo da cama e esperar a tempestade passar? Não. A gente tem que usar, lembra da frase dessa noite, usando as dificuldades para construir o futuro? Então eu acho que, por mais difícil que pareça, e realmente é muito difícil, usar as dificuldades para construir o futuro é a única maneira da gente evoluir. É a única maneira da gente encontrar dentro da gente maneiras de lidar com as coisas, maneiras de entender o que acontece, maneiras de fazer diferente e maneiras de evoluir, né? Se nós somos a luz do mundo, então vamos resplandecer a nossa luz. Se nós somos a luz do mundo, se nós somos a imagem do Pai, do nosso Pai que está nos céus, no mundo, então vamos fazer isso, né? Vamos buscar dentro da gente a força, vamos buscar a coragem, que eu acho que é a palavra-chave da nossa reflexão de hoje, buscar dentro da gente a coragem e a força para enfrentar no dia a dia os problemas. Não vamos achar que a vida do outro é um mar de rosas. Ele faz o bem, ou eu fazendo bem, a minha vida será um mar de rosas. Você fazendo bem, sua vida será um mar de rosas dentro de você, porque aquilo vai te fazer bem. Então, não ache que existe um milagre. Eu faço bem, eu sirvo o outro, então eu nunca vou ter problemas. Problemas fazem parte da nossa vida, problemas são inerentes à raça humana, são inerentes à nossa posição, ao nosso momento de evolução nesse plano, e a gente tem que saber lidar com eles. Então a minha mensagem de hoje fica aqui para vocês. Vamos fazer o difícil, vamos transformar as dificuldades em caminhos para o futuro. Vamos transformar as dificuldades em peças que nos proporcionem uma construção de um futuro mais forte, um futuro com mais coragem, um futuro com mais amor, um futuro com mais solidariedade e também um futuro com mais realidade. Um futuro que a gente possa entender que as dificuldades são parte do nosso dia a dia, elas nunca vão deixar de existir. Isso é a nossa vida e a gente tem que desenvolver estratégias de lidar com elas, estratégias que nos façam evoluir, que nos façam crescer
e que nos façam mostrar para as pessoas o quanto isso realmente acontece, o quanto isso é verdade. Quanto a gente puder dar o exemplo de enfrentamento das dificuldades na construção do futuro, mais a gente vai estar se ajudando e ajudando ao próximo, mais a gente vai estar resplandecendo a luz, porque nós somos a luz do mundo. Então, queridos, uma ótima noite a todos e nós seguimos com o nosso Evangelho iluminado. Até mais. O Evangelho de hoje nos ajuda a refletir sobre o tempo de despertar da nossa alma, que é uma reflexão individual, mas que é uma reflexão que também pode ser feita de forma coletiva, quando pensamos no nosso planeta Terra, nessa morada, uma das muitas moradas da casa do Pai, e sobre como está o tempo de despertar do nosso planeta. Esse evangelho de hoje, o capítulo 20, ele traz uma parábola, que é a parábola dos trabalhadores da última hora. Pessoas que foram convidadas a trabalhar numa das vinhas do Pai, e essas pessoas em particular, eles começaram a trabalhar na última hora, mas ganharam tal qual aqueles trabalhadores que começaram no início do dia. E aí o que é uma aparente injustiça, quando olhamos com calma, compreendemos que os trabalhadores da última hora somos nós, que nessa encarnação que dividimos juntos nesse planeta, encontramos a fé raciocinada, encontramos o desejo de compreender que é Deus, encontramos o desejo de trabalhar, seja na casa espírita, seja numa instituição religiosa, encontramos o desejo de lapidar o nosso espírito e a nossa espiritualidade. E a partir desse desejo, nós somos acolhidos amorosamente por Deus, tal como foram todos os espíritos que vieram antes de nós e que fizeram isso muito antes de nós. Então Deus nos acolhe com o mesmo amor que Ele acolheu todos os que nos antecederam. E aí está a dádiva desse pagamento. Como trabalhadores da última hora, nós recebemos o mesmo amor daqueles todos que nos antecederam. E aí nós percebemos que enquanto espíritos da última hora estamos aqui para juntos caminharmos coletivamente em prol do benefício comum, em prol do benefício dessa morada da casa do Pai, que é o planeta Terra. Quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos nesse trabalho, esse trabalho que nós exercemos aqui enquanto espíritos nessa busca da fé e que trazemos tantos vícios de outras encarnações, vícios para os quais olhamos, não precisamos nos recordar das vidas passadas para saber os erros que cometemos, basta olhar para os impulsos e vícios que ainda temos para compreender o tamanho da nossa jornada e o quanto precisamos ainda elaborar a amplitude das nossas virtudes, o quanto necessitamos ampliar essas virtudes que trazemos às vezes ainda embrionárias. E aí, pensando nesse trabalho, eu me lembrei de um texto que eu li aqui desse livro, Ave Luz, que foi escrito pelo espírito Shaolin e psicografado pelo médium João Nunes Maia. Esse livro, eu acho que eu já trouxe outras vezes, ele narra as conversas que Jesus teve com os apóstolos. Então, cada apóstolo trazia uma pergunta e cada capítulo vai falar um pouco de como era esse apóstolo, o modo de ser, a identidade dele. Nesse capítulo que eu trago para vocês, a pergunta sobre o trabalho, quem faz é o apóstolo Bartolomeu. Então, para essa pergunta, Jesus diz... Eu vou ler um trecho da resposta que Jesus faz para a pergunta que Bartolomeu lhe dirige. Mestre, que podes nos dizer acerca do trabalho? Toda realização é um trabalho, desde os primeiros pensamentos para formar as ideias até as mais arrojadas concretizações. No entanto, não deves esquecer de aprender a trabalhar na frequência do amor e da harmonia.
Falar é um trabalho e saber falar um labor divino. Instruir é um trabalho grandioso e instruir bem é parte do dever em que a presença de Deus é mais visível e palpável. Ouvir é também um trabalho e saber ouvir, selecionando o que deve ser guardado no coração, é um exercício que encanta a consciência e traz tranquilidade à alma. Todos somos trabalhadores de Deus e o que Ele espera de nós é o que cumpramos os nossos deveres. E aí eu acho interessante quando ele fala aqui no começo, toda realização é um trabalho, até os nossos pensamentos é um trabalho. E aí ele comenta, nós temos que aprender a trabalhar na frequência do amor e da harmonia. Então, se o pensamento é um trabalho, nós também precisamos aprender a pensar na frequência do amor e da harmonia. E aí significa lapidar o nosso espírito com esperança, com calma, sem nos deixar levar pelas tempestades cotidianas, sem nos deixar levar e sem aumentar os aborrecimentos cotidianos. E aí é pensar com calma e pensar com harmonia. E aí quando no começo do Evangelho eu falei sobre pensar, né, sobre o tempo da alma da nossa morada, do planeta Terra. Eu me lembrei também da lei do progresso, de uma questão da lei do progresso, que vai falar justamente sobre o papel do espiritismo diante da humanidade, que é a questão 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo faz com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Não havendo mais dúvidas sobre a vida futura, o homem compreenderá melhor que é através do presente que ele vai preparar o seu futuro. O espiritismo, ao destruir os preconceitos de seitas, de castas e de cores, ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então nós que nos encontramos juntos no Espiritismo, para que a humanidade progrida, nós precisamos nos unir a Ele, nós precisamos colocar em prática essa destruição de preconceitos, de castas, de seitas, de raças. Nós precisamos participar dessa luta antirracista, anti-homofóbica, anti-machismo. Nós precisamos estar juntos nessa luta. Como trabalhadores da última hora que aqui estamos, assumir essa postura, tanto para a melhora do nosso espírito, como para a melhora da sociedade. É importante que nós todos estejamos juntos. Obrigada por mais esse Evangelho, que possamos nos encontrar também, quando todos estivermos seguros presencialmente, nos nossos Evangelhos. Até mais. Quando eu era criança, eu lembro de uma música que dizia mais ou menos assim: pare o mundo que eu quero descer. Sabe o que é de mais interessante? O mundo parou, mas a gente não tem para onde descer. É chegado o momento de você olhar para dentro de você e você cuidar do seu emocional. Sabe o que é mais perigoso de uma pandemia, de um vírus chamado corona? É uma pandemia de pessoas com ansiedade, depressão, angústias, pessoas que estão desistindo de sonhar, pessoas que estão só falando do caos, de crise, passando fake news para frente, falando que foi no mercado que as gôndolas estão vazias, colocando ainda mais pilha em tudo aquilo que já está acontecendo. Se você não tem coisas boas para falar, simplesmente silencie e ore. Quando você ora, você clama e a sua vibração se eleva. E quando a nossa vibração se eleva, a nossa imunidade se fortalece. Quando nós reclamamos, nós clamamos 2 vezes aquilo que nós não queremos mais. Ninguém aqui é vítima, ninguém aqui é culpado. Nós estamos falando de um problema silencioso e invisível, mas que parou o mundo e ninguém tem como descer.
Então é chegado o momento de você cuidar do seu emocional, olhar para dentro de você e ver como você pode acender a luz das pessoas. Seja a luz hoje. Fale uma palavra de otimismo, coloque uma música de entusiasmo, toque um instrumento, fale com alguém que esteja no seu prédio, coloque cartazes perguntando se alguém precisa que vá ao supermercado. Mas movimente na direção do bem. Não é para você ficar espalhando negatividade, não é para você ficar aumentando o caos. Ajude as pessoas a se manterem no positivo. Ajude as pessoas a serem luz. Seja luz e não interruptor que apaga. Aqui quem está falando é William Sanches, terapeuta, e espero que as minhas palavras tenham te ajudado e passe essa mensagem para frente, porque nós precisamos trabalhar o maior número de pessoas otimistas nesse momento. Começa nesse momento um exército de pessoas positivas, um exército de pessoas que oram, um exército de pessoas que vibram na positividade, acreditando que tudo vai dar certo e que isso também passa. E isso também vai passar.